Aí estamos de volta com o seu programa. Eu não anunciei porque hoje sabemos que está aí uma confusão desgraçada. Eu não anunciei que o nosso entrevistado. Preferi depois marcar uma outra data. Mas, como ele nunca fura em programa, ele pode chegar atrasado, mas furar nunca. Estou falando, é claro, do superintendente do Sebrae, ex-governador do estado, Daniel Pereira. Daniel, um prazer imenso receber. Será que tá bom essa câmera aqui, Antônio Carlos? Que mexemos. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Vamos ver agora. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, tá Antônio ok. Carlos. Boa tarde. Prazer. Peço desculpa por estar chegando atrasado. Nada, que é isso. Mas acho que vale a pena. Claro. Eu poderia deixar de vir, mas achei melhor vir e estar aqui contigo e com o teu público. Daniel, em primeiro lugar, olha, eu fiquei estarrecido hoje quando acordei e passei até falar contigo, né? Passei mal hoje quando eu vi a esposa do nosso amigo, sabe, cheio de policial, tudo fado, camiseta, policial civil, na porta da loja dela, né, com um mandado de busca e apreensão, dava para saber, não é? E de repente você acordar com a notícia que foram lá na residência do capitão Marcelo, hoje Major Marcelo, não é? Como é que você está vendo isso? Tá estranha essa história, Daniel, ou não? Ô, Fábio, primeiro a gente não conhece o conteúdo Tá escuro, da né? investigação, porque eu não tive acesso ainda a não ser algumas informações que o advogado que está cuidando do processo do Marcelo, que é um delegado, o doutor Eliseu Miller, ex-delegado de polícia, Sim. me passou que, inclusive nessa investigação, o Ministério Público, ao opinar sobre a investigação, primeiro eu acho que a gente precisa de pontuar que toda e qualquer dúvida que tiver tem que ser investigada, seja contra quem for, seja governador, seja senador, seja quem for, né? Ninguém está Acima da lei. Acima da lei. Agora, quando eles pediram a prisão, o Ministério Público não concordou com a prisão. A prisão do Marcelo. Do Marcelo. Sim, E, do consequentemente, Major das outras pessoas também. É preciso que quem está nos vendo e ouvindo nesse momento conhecer um pouquinho sobre a história do Marcelo. Sem querer te interromper, já te interrompendo, mas segundo nos passaram, o Marcelo está preso. Sim, o Marcelo está preso porque o juiz entendeu de... Mesmo o Ministério Público dizendo que não... Exatamente. Não há Então, o juiz tem essa prerrogativa, mas é preciso, inclusive, consignar isso. E eu, inclusive, devo pedidos de desculpa ao Ministério Público hoje. Certo. Porque é o papel do Ministério Público acompanhar as investigações. Claro. E eu hoje cedo mandei uma nota mal educada para alguns amigos que eu tenho do Ministério Público. E a pergunta que eu fiz foi com relação porque para a gente chegar nessa situação toda, por exemplo, Fábio, esses dias a polícia, o próprio Ministério Público fez publicar num site um esquema bravo que envolveu policiais civis aqui em Rondônia, que os caras desenvolveram um sistema e eles pegaram o sistema e venderam para o próprio estado. E eu não lembro que ninguém foi preso por causa disso. Eu não lembro que isso tenha virado um escândalo como a situação do Marcelo está virando. Não é o caso do Marcelo. Que não é o caso do Marcelo. Marcelo não fabricou e não vendeu nada, pelo menos até onde eu saiba, né? E nós temos uma situação que seria oportuno as autoridades que investigam com tanta presteza e que gosta tanto de prender, explicar por que a cidade de Porto Velho não tem um sistema de vídeo monitoramento. Certo. Se a Santo Antônio Energia, uma dessas compensações da vida aí, eles doaram um sistema de vídeo monitoramento para a capital. As pessoas que fizeram isso, de várias instituições, fizeram a maior gambiarra do mundo e isso nunca funcionou. Isso nunca funcionou, né? Isso foi feito no passado e as pessoas que fizeram isso nunca sofreram qualquer tipo de constrangimento com relação ao ato que praticaram. Ou seja, dinheiro que não era dinheiro público, mas era dinheiro de compensação, que traria um benefício para Porto Velho, que é ter um sistema de vídeo monitoramento que nunca funcionou, que nunca existiu. Né? Ele era gambiarra. Gambiarra mesmo. E com isso, milhares de reais foi embora. Né? E aí, o Marcelo é preso por supostas irregularidades na licitação de um sistema que é para alimentar
o mobile, que é aqueles equipamentos que faz com que a Polícia Militar de Rondônia, juntamente com a Polícia Militar de Santa Catarina, se tornem as duas polícias mais eficientes do Brasil, né? Então, a polícia está fazendo a investigação dela, depois vai ter o direito do contraditório, aquele negócio todo. Mas aí tem um pano de fundo que é preciso a gente deixar bem claro, que a Polícia Civil não aceita o fato de Rondônia ter trazido para cá o termo circunstanciado de ocorrência, e o Marcelo é o responsável por isso. E o Marcelo não só é o responsável por trazer o termo circunstanciado, porque a partir do momento que ele me apresentou e eu vi que isso era bom para a população de Rondônia, bom para o Estado, bom para o povo, para o cidadão, para o cara que paga tributo, e para cada pessoa que é abordada por um policial. Como é que funciona isso? Antes do termo circunstanciado de ocorrência, se uma pessoa era abordada pela polícia militar cometendo algum ilícito, seja ele qual fosse, a polícia militar tinha que colocar essa pessoa dentro de um carro e levar para a delegacia de polícia. Se ele tivesse lá em Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, ele tinha que ser colocado na viatura e tinha que ser levado até a delegacia mais próxima. E essa delegacia mais próxima poderia ser Porto Velho. Sim, com a adoção do termo circunstanciado de ocorrência, isso mudou. Porque o policial militar passou a ser caracterizado, reconhecido como a autoridade policial, e ele não precisa mais levar até a delegacia. Ele já manda direto para o juizado especial. E isto melhorou e muito, né, os procedimentos de segurança pública aqui no estado de Rondônia. Você quer atender seu telefone? Pode atender. Aqui, o programa ao vivo tem isso, viu, meu? Traz para mim, tem isso, o programa ao vivo. Alguém tá ligando e de repente... E uma recomendação, casa, quem for participar de um programa ao vivo, pega e desliga o celular, verdade, por favor. Mas vou falar isso pro ex-governador. E o pior é que eu nem sei onde é que tá o... Tá bom? Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá, parou. Ele não deve tocar mais. Se você estiver ligando pro Daniel, então, não liga Fábio, agora não, tá? Vamos fazer o seguinte. É possível que você encontre alguma irregularidade? Cara, é gente que está envolvido. Claro. Então, você precisa de ter os atos apuratórios, tudo certinho. Agora, o espetáculo da prisão é maior do que o crime cometido. Posso te garantir isso. Isso. Porque, ao fazer isso, os agentes que estão fazendo esse negócio, a intenção deles não é fazer justiça, não é pegar um cara que está cometendo crime, mas é desmoralizar uma instituição que é a Polícia Militar, porque esse trabalho está sendo feito no Brasil todo, né? E também desmoralizar o ex-governador Daniel Pereira. Você acha que é isso, Daniel? Você vai me falar isso depois? Não tem a menor depois do intervalo. Não tem a menor dúvida disso. Então, vamos saber por que você acha isso. No intervalo, depois do intervalo, o Daniel explica pra nós. Tá bom? É o tempo também que ele descobre onde é que tá o celular dele que tá tocando aqui. Espero que não seja a Dona Esté. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a água mineral Mina Linda, com o melhor pH de Rondônia. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Comprar peças e acessórios para o seu carro ou caminhonete direto do sofá. Só com o site da Remo Peças você pode. Acesse o www.remopeças.com.br e encontre tudo o que o seu carro precisa. São peças, pneus e acessórios das melhores marcas para o seu carro ou caminhonete. E parcelados em até 12 vezes. Com a Remo Peças é assim. Você tem tudo para o seu carro sem sair de casa. www.remopeças.com.br. A Energisa está trabalhando em obras e melhorias em todo o estado. Só nesse ano, 17 milhões de reais já foram investidos na iluminação de 16 municípios. E ainda vem mais por aí. A nova iluminação pública instalada pela Energisa ficou incrível. Agora podemos aproveitar muito mais a nossa cidade, além dela ter ficado mais bonita e iluminada. Essa é a energia que transforma a sua vida. Programa de Eficiência Energética da ANEEL e Energisa.
Olha, quero dizer que dia 9, Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, é isso, Antônio Carlos? E nós vamos aqui sortear, o Clube do Ouvinte vai sortear. Daniel, depois da pandemia, você pode passar um final de semana no Vale das Cachoeiras, tudo pago pelo Clube do Ouvinte, tá bom? Olha, um final de semana delicioso no Clube das Cachoeiras. Segundo prêmio, qual é? Tu sabe, Antônio Carlos? Não? Segundo prêmio, um barbeador Ah, tu já elétrico, anotou, né? inclusive tá ali. Ó. Tu já anotou, Já anotei, porque você ficou, verdade. ficou perdido aí, Então né? vamos lá, terceiro prêmio. É um kit da Natura masculino, Isso. só lembrar que é para o Dia dos Pais masculino, né? Isso. E o quarto, um kit de roupa masculino também. Verdade, onde a pessoa, cueca e tudo, viu? Cueca e tudo, né? Tá bom? Completo. Então, olha só, participe, como fazer? Joga aí na tela, para que o pessoal do Facebook, da TV Rema, nós estamos na TV Rema também, viu, Daniel? O pessoal da televisão veja, e você em casa, das emissoras, você... Cadê, Matheus? Ah, tá aí. Você, olha aí, é o Clube do Ouvinte. Esse site, você clica aí, entra, se inscreve, faz a sua inscrição e participa do Clube do Ouvinte, do sorteio desses brindes, de qualquer canto desse grande estado. Quero avisar também, Matheus, rapidamente aqui, joga no ar, é um segundo só, nós somos agora internacional, sabia, Daniel? Olha só, vai aí. La señal de los amigos que disfrutan escuchando radio. 101.1 FM Bambú. Tan cordial como tú. Programa Informa na Hora. Indo cada vez mais longe para ficar mais perto de você. Pois é, estamos chegando em só faltava Guajará-Mirim. Estamos chegando em Guajará-Mirim através da onde? Através de Guaiará-Mirim pela Rádio Bambu. Obrigado aí aos amigos da Rádio Bambu e obrigado a você aí de Guajará-Mirim que está nos ouvindo através, agora sim, 100% do estado de Rondônia. Isso é bom, né, Daniel? Muito bom, e parabéns aí. E aproveitar, já que você está sendo ouvido através de uma rádio boliviana que manda sinais para Guajará-Mirim, dar um abraço aos nossos amigos de Guajará-Mirim e da mesma forma nossos amigos de Guaiará-Mirim. Dentre eles, meu amigo Jorge Chaves. Jorge Chaves é um amigão que nós temos lá Hoje também. de manhã, inclusive, nós fizemos uma atividade do Sebrae, que foi uma reunião com 10 países de uma feira que nós vamos fazer no mês de setembro. E o Jorge Chaves e o embaixador da Bolívia no Brasil, era dois dos convidados. Aí, parabéns ao Jorge Chaves, um abraço. Jorge, você está me devendo, já disse que ia juntar as emissoras para ficar certo. Ele vai cumprir. Daniel, olha só, o Vitor, antes de você responder a pergunta que eu deixei no ar, o Vitor, aqui de Porto Velho, falou assim: Fábio, boa tarde, o Daniel tá certo. A tecnologia de fazer o TC facilitou a vida de todos e principalmente da PM, que pode atender mais de perto a população e com eficiência. Tem alguns delegados que não gostam dessa ideia. Daniel, a pergunta é, palavra o Vitor que enviou para nós, antes de passar para o Antônio Carlos, por que você acha que é para atingir o ex-governador Daniel Pereira? Fábio, o ex-governador Daniel Pereira terminou o mandato muito bem e continua, graças a Deus, muito bem. O ex-governador Daniel Pereira enfrentou 4 problemas estruturantes gravíssimos quando foi governador, resolveu os 4 de forma satisfatória. E o governador Daniel Pereira enfrentou uma organização criminosa de dentro da Polícia Civil, que se instalou numa operação chamada Operação Pauoco, e os delegados foram afastados desse processo. O Ministério Público, eu sei que tem muita gente boa no Ministério Público, se sente envergonhado da maneira como eles foram utilizados, e acredito que o próprio Tribunal de Justiça aqui, na pessoa do doutor Edivanil, que é um desembargador que eu conheci juiz ainda, ele deve ter analisado depois, pelos vídeos, pelos áudios, por aquilo que o Estado criminoso utilizou, né, para constranger as pessoas, e todo mundo sabe o que foi que aconteceu, todo mundo viu matéria de televisão, todo mundo ouviu programas de rádio, todo mundo viu matéria de site e sabe muito bem quem é a organização criminosa. E é lamentável isso, porque o termo circunstanciado de ocorrência ele é uma conquista para a sociedade e ele é benéfico para todo mundo, inclusive para a Polícia Civil. Vamos supor que você seja delegado de polícia, você tem que despachar 80% dos teus despachos, são papéis que você simplesmente olha para a cara do cidadão e pergunta para ele: você concorda de comparecer em juízo com relação a esse processo? O cara fala, concordo, ele fala, assina aqui e vai embora. Por que eu tenho que ocupar o tempo de um delegado para fazer isso?
gastar combustível, tempo do Isso é soldado. dinheiro público, cara. O delegado, acima de ser delegado, ele é um cidadão que naquele momento ele ocupa a função de delegado, mas alguns dias depois ele não é delegado mais, ele é um contribuinte como qualquer outro. E a Polícia Civil, com a adoção do termo circunstanciado de ocorrência, ela não perdeu 1 milímetro de prerrogativa. Muito pelo contrário. Se os caras tivessem um mínimo de noção de gestão do que é você utilizar bem recursos, seja pessoal ou seja público, no caso, como é público, é você otimizar o recurso público. Entendeu? Todos os nossos delegados, todos que estão numa delegacia, 80% do tempo dele era jogado fora. Era utilizado para um procedimento que não tinha necessidade. Agora, Daniel, ou seja, então por que aí essa a polícia, resistência? Aí a Polícia contrária? Civil, os nossos delegados e os nossos agentes passam a ter tempo para investigar crimes de maior complexidade e crimes que causam dano maior à sociedade. Ok, então por que essa resistência? Eu não sei. É uma questão corporativa burra e as questões corporativas burras, elas existem. Né? Assim como os juízes têm as suas questões corporativas burras. Por exemplo, algum tempo atrás, os juízes entendiam que o delegado não podia emitir uma medida protetiva da Maria da Penha. Um erro, porque o juiz só ia ser encontrado 11 horas da manhã no outro dia, o delegado tinha contato com uma mulher que estava sob risco à noite e ele não podia dar uma medida protetiva. Mudou agora, o delegado pode dar medida protetiva. Isso foi um avanço. Então, burrice a gente tem, que é o termo mais fácil de fazer a população entender, burrice com relação a procedimentos, a gente tem em todas as instituições. E, infelizmente, essa situação aí, a Polícia Civil de Rondônia e a Polícia Civil do Brasil, vai chegar um tempo que eles vão olhar para trás e falar, puta que os pariu, como é que a gente não conseguia perceber esse tipo de coisa? Porque nós gastamos até 80% do nosso tempo para não produzir nada. Isso é uma inutilidade. Isso é como se um professor ficasse na sala de aula 80%, não ensinasse o aluno 80%. É como se um médico ele deixar de atender, ficar perdendo 80% do tempo dele em vez de estar cuidando da saúde da população. Então isso é interesse público, isso é dinheiro da população, é teu dinheiro, é do Antônio Carlos, é meu, é de todo e qualquer contribuinte, indiferente do tamanho que ele tem. Né? Agora, é claro, o carnaval que se faz, não, nós prendemos uma quadrilha e os cambal. Prendemos um major. O coitado do Marcelo. Como foi que você conheceu ele? Eu conheci o Marcelo dia 1º de fevereiro de 2015, né? Porque geralmente quando o cara vai assumir mandato, o cara já fez uma campanha, teve um grupo de pessoas que serviam de segurança para ele, aquele negócio todo, e ele monta o grupo dele. No meu caso, não existia nada disso. Né? No meu caso, dia 1º de fevereiro de 2015, o coronel Gualberto, que era o comandante, o chefe da Casa Militar, ele designou um oficial e algumas pessoas para me conduzir até a Assembleia Legislativa e até o local da posse. E, por uma circunstância boa do destino, e muito boa por sinal, o Marcelo foi indicado. Eu não tinha ajudante de ordem. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias. Eu falei, Marcelo, vai ajudando aí até a gente decidir esse negócio. O Marcelo não tinha intenção de ser meu ajudante de ordem. Ele não queria ser meu ajudante de ordem, até porque ele dizia sempre o seguinte, falou, chefe, essas pessoas que convivem muito próximo do poder, quando a pessoa está no governo, a gente é tratado como alguém que está perto do poder. Entendi. Mas quando termina esse mandato, a gente passa a ser perseguido, é mandado para locais inadequados, ou seja, o cara é tratado como se fosse um adversário. Verdade. E aconteceu. E talvez o Marcelo estava certo. Né? O Marcelo só topou de ser meu ajudante de ordem, depois que ele consultou outra vítima, que eu quero que Deus proteja ela, que é a doutora Marília, que é a esposa do Marcelo, que é uma pessoa maravilhosa e muito querida. Hoje, no teu programa, eu quero fazer diferente que eu fiz quando da Operação Pauoco. No dia da Operação Pauoco, uma repórter me perguntou a respeito e eu falei, olha, eu era governador na época, eu tenho que confiar nas instituições. Isso. Ministério Público, Poder Judiciário e na Polícia Civil. E eu não mudei com relação ao respeito que eu tenho que ter pelas instituições. Com certeza. Mas depois que Rondônia e o mundo sabe da Operação Felberg, que a Polícia Federal desmontou um rolo monstruoso acontecido na Sedam,
que a Operação Paoco veio para esconder, que eu não sei se o pessoal da Operação Paoco, e aí é a Corregedoria da Polícia Civil que tem que apurar, é a Corregedoria do Tribunal de Justiça que tem que apurar, é a Corregedoria do Ministério Público que tem que apurar. Se os agentes públicos, polícia, Ministério Público e juízes, se eles foram envolvidos de forma ardilosa, ou se fizeram parte da situação. Isso tem que ser investigado, né? Porque as falas dos delegados foram muito fartas em produzir esse tipo de coisa. Ah, mas eu não posso usar as falas dos delegados porque elas foram produzidas de forma inadequada, como é o posicionamento, inclusive, do integrante do Ministério Público. Caraca, pega o inquérito todinho, que ele tá cheio de rolo, da primeira página até a última. A Operação Paoco todinha é um ato criminoso praticado pela instituição Polícia Civil, né? E como eu disse, não sei, não posso dizer se foram envolvidos, porque investiga, apura-se, é o famoso lei e ordem sem levar em consideração as consequências para as pessoas. 2018, dia 5 de novembro de 2018, eu vi um amigo meu, que é meu amigo, não tem como, não vou fugir disso nunca, o Pitaluga ser preso da forma mais covarde, e delegado ficar perguntando para ele de manhã, de tarde e à noite, que se bastava ele dar o meu nome como responsável por algum crime lá na Sedam, que ele seria solto. E ele falou, não, então pode me prender mais uns 100 dias, porque eu não vou falar isso, porque não tem condições de falar isso, porque isso não existe. O mesmo aconteceu com o Hamilton e o mesmo aconteceu com outras pessoas. Então hoje, eu vou ser ouvido também nesse processo, dia 5, vai ser muito interessante. Eu quero ver quais são as dúvidas. Dia 4. Olha só, Fábio. Via de regra, você investiga para depois você prender. O direito nosso é construído dessa forma. Verdade. E aqui em Rondônia, a polícia faz o contrário. Ela prende para depois investigar. Talvez no Brasil, não vou dizer que seja só em Rondônia. Verdade. Essa semana que passou, nós tivemos um caso emblemático, aonde que 2 operações que teve aqui em Porto Velho, que afastaram inclusive o Roberto Sobrinho do exercício legítimo do seu mandato. Falamos isso ontem. E uma terceira que o prendeu alguns meses depois, hoje, as próprias autoridades que estavam investigando vêm e falam, não, mas não tem motivo pra gente incriminar o Roberto. Cara, mas se não tinha motivo pra incriminar, por que tinha motivo pra prender? Verdade. 8 anos depois, quem é que vai pedir desculpa pro cara? Com relação ao Pitaluga e com relação ao Hamilton e outras pessoas da Operação Paoco, inclusive eu, vale a mesma coisa. Passado 2 anos da operação, o processo foi para o STJ, a gente não sabe por quê. Se é por questão de autoridade que estava sendo investigada, ora, a autoridade que tinha foro naquela época sou eu, não justifica mais mandar para o STJ. A não ser que eu estava sendo investigado naquela época. E aí o processo todo é viciado. Tá entendendo? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa. O Estado, ele não pode ser utilizado para fins pessoais e para fins de capricho, que infelizmente, nesse caso aqui, é notório que isso está acontecendo. É uma disputa da Polícia Civil, que acha que perdeu espaço, isso não é verdade. A Polícia Civil ganhou espaço, porque se eles pegarem o tempo útil deles e focarem 100% em cima dos casos que nós realmente precisamos investigar e deixar os crimes de menor potencial ofensivo, que se resolva da maneira como o termo circunstanciado de ocorrência resolve, todo mundo ganha com isso, principalmente aquele que paga o nosso imposto. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Na época, quando governador, eu fiz uma pergunta a você. Fiz em off e também fiz em público. Eu falei, Daniel, o teu governo não está criando uma briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Por quê? Porque dá-se a entender que o fato de você convidar o capitão Marcelo, na época, para ser o seu chefe de gabinete, você estava dando mais apoio à Polícia Militar do que à Polícia Civil. Não criou-se essa rivalidade? Ou não? Olha, vamos pontuar aqui algumas coisas que eu fiz pela polícia. Você lembra que eu fiz pela Polícia Civil? Que eu fiz pela Polícia Civil. Eles tinham, a Polícia Civil, o sindicato da Polícia Civil, o Sincepol, eles tinham um processo
que fazia uns 5 anos que eles estavam tentando receber aquele processo. Como o Estado era um processo grande, um precatório grande, então o dinheiro estava sendo acumulado lá no Tribunal de Justiça e eles não recebiam. Eu assumi o mandato, um mês depois, eles receberam os valores. Eu peguei o nosso procurador, pedi para ele pegar o advogado do sindicato, ir até o Tribunal de Justiça, conversar com a juíza que atuava no processo, pegamos todo o dinheiro que estava disponível no tribunal, mandamos entregar para mais de 1.500 agentes da Polícia Civil que fazia parte desse processo, e o restante foi feito uma negociação em acho que 24 meses, se não me falo da memória, 12, 24 meses, um negócio assim, que já foi tudo pago. Então, bom, esse foi a primeira relação que eu tive com a Polícia Civil. O governo do Confúcio como um todo, se você pegar as delegacias de Polícia Civil com relação às Unisp, foi o governo do qual eu fiz parte como vice-governador que mais reformou e que mais reestruturou as polícias. Você pega o Instituto de Identificação, que é da Polícia Civil, nós o transformamos no Instituto, graças ao trabalho do Júlio Casper como técnico, que eu espero que amanhã ou depois também não venha sacanear o Júlio, porque o Júlio é uma pessoa que produziu o resultado na gestão pública, né? E nós fizemos um trabalho fantástico e levamos o Instituto de Identificação para todos os municípios, e comparando 17 com 18, 17 nós fizemos 80 mil identidades e em 18 nós fizemos 120 mil identidades, né? Nenhuma pessoa teve que sair mais do seu município para fazer uma identidade do município vizinho. Nós compramos insumos e equipamentos para atender a parte de investigação da Polícia Civil para todas as delegacias. Quando eu assumi como vice-governador, a gente só tinha mal e porcamente um equipamento. Verdade. Nós passamos a ter equipamento para todas as delegacias, né? Então nós tivemos sim uma ação em termos de interesse público para todos os segmentos, com igualdade de condições. Agora, o termo circunstanciado de ocorrência, a Polícia Civil de Rondônia, através dos seus legitimados do ponto de vista jurídico, articularam com o Ministério Público. O Ministério Público de Rondônia foi o único a fazer isso, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça aqui, e eu era governador naquele momento, naqueles dias, o Tribunal de Justiça aqui, relatoria do doutor... gente, já vou lembrar o nome dele. Ok. O Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que o termo circunstanciado de ocorrência, a Polícia Civil podia fazê-lo, mas a Polícia Militar também. E o STF, agora recentemente, tendo a ministra Carmen Lúcia como relatora, ela define de uma vez por toda que a Polícia Civil e a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, todas elas são autoridades que podem fazer o termo circunstanciado de ocorrência. E se acabou essa situação. Tá entendendo? Mas e um capricho, aquele negócio todo, como se fosse um jogo de força. E não é isso, cara. Passou a ser política essa questão, eu nunca tive e não tenho nenhum tipo de preterir ou de prejudicar nenhuma categoria em particular. Daniel, até porque se fosse para me beneficiar alguma categoria, a minha briga não era para beneficiar nem a Polícia Civil nem a Polícia Militar, porque eu não faço parte dela. Okay. Eu sou professor desde os 17 anos. Daniel, então é um negócio que não tem pé nem cabeça. Como eu tenho poucos minutos, deixa eu fazer a pergunta. Olha, eu estou falando para você que ele vai acabar tomando meu lugar, você não acredita. Mas, Daniel, você saiu do governo, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, não é? Tem algum cheiro político no meio aí também, não? Não? Basta você ver o medo do retorno do Daniel Pereira? Basta você ver a dimensão que deram nos noticiosos hoje de manhã. Tem site que já publicou 3 ou 4 matérias. Eu tenho que ser muito inocente para acreditar que isso é só o ardor e a vontade de divulgar as coisas. Entendeu? Nós estamos dentro de um processo eleitoral, tem gente que vai disputar a eleição com a gente, então tentar, mesmo eu não sendo candidato, né? Mas pode até para atingir seu candidato para que lá na frente. Exato, isso é um jogo, isso é um jogo, né? Isso é um jogo, isso faz parte, entendeu? E eu compreendo que isso Você acredita que vai chegar agora, no seu agora, candidato Fábio, de Porto Velho? Agora, Fábio, vamos colocar o pingo nos is. Eu não vou, de forma alguma, querer censurar a imprensa, que nem alguns governantes aparentemente tentaram fazer, porque não funciona assim.
Entendeu? A imprensa tem que ser livre mesmo, tem que divulgar os fatos, entendeu? E eu só espero que se esclareça essa situação do Marcelo, até que prove em contrário. Eu convivi com o Marcelo durante 4 anos, é uma pessoa muito íntegra. Ah, Daniel, ele pode vir a ser condenado por alguma coisa? Não sei, isso é o papel dos delegados que estão lá no processo. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que é um cara que todo dia levanta de manhã pensando em produzir alguma coisa útil para a sociedade, eu não tenho dúvida. Porque isso eu sou testemunha desde o primeiro dia que ele trabalhou comigo e até o último dia que trabalhou comigo. O que é que eu fiz questão? Eu deveria ter dito isso com relação ao Pitaluga no dia que eu estava governador. Eu deveria ter dito isso com relação ao Hamilton no dia que eu estava com o governador. Entendeu? Espero que o Marcelo não tenha cometido nenhum tipo de irregularidade, porque os resultados do trabalho que foi feito, nós tínhamos uma patrulha Maria da Penha, o Coronel Ronaldo deixou o comando agora com 15. Isso é proteção efetiva às mulheres que são vítimas de violência. O termo circunstanciado de ocorrência, ele faz com que a gente economize mais de 30% de recursos públicos da polícia. O Marcelo é o cérebro desse tipo de coisa, entendeu? O Marcelo, a última turma de oficiais que o estado de Rondônia capacitou, ele conseguiu com a Polícia Federal um avião para levar esse pessoal para Santa Catarina para ser treinado. Nós treinamos quase 50 pessoas, o estado de Rondônia não gastou um copo d'água. Só esse avião, para ir e vir, mais a despesa lá e o curso, ele custaria pelo menos R$500 mil. Eu até brincava com o Marcelo que se ele, aquele ano, se ele parasse de trabalhar e ficasse uns 10 anos parados, só aquele trabalho que ele fez, ele já deu o custo para a sociedade. Né? Então, está sendo investigado as coisas, é óbvio que não tem problema de haver investigação. Agora, que por trás disso tem muito mais coisa do que uma investigação de compra de equipamento de mobile, porque esses equipamentos são equipamentos que no primeiro momento, só Rondônia e só Santa Catarina utiliza da forma como é utilizado. Foi um convênio do Ministério da Justiça? Cara, tinha recurso nós conseguimos recursos com algumas emendas parlamentares. E também do Ministério da Justiça. E recurso do Estado, é recurso público, Fábio, porque você não precisa de ficar separando o recurso, porque o recurso ele tem uma única fonte de origem. É o dinheiro do contribuinte. Daniel, eu queria conversar mais municipal, contigo. estadual, federal, mas é o cidadão que contribui. Verdade. Queria conversar mais contigo, mas infelizmente o tempo não dá, né, Antônio Carlos? Antônio Carlos, você falou muito hoje. Falei, né? ouvindo aqui. Né? Vereador, obrigado pela tua presença, volte sempre e o espaço está sempre aberto para você. Ô Fábio, eu agradeço a oportunidade. Eu queria ter tratado de outros temas que são mais proativos e mais úteis à sociedade. Mas esse tipo de assunto aqui precisa ser tratado e tem que ser enfrentado, porque senão a impressão que vai dar é que aqueles que estão prendendo as pessoas estão fazendo a coisa certa. E eu não vou aqui dizer, depois que você ouvir todo mundo, né? Depois que você vê as provas todinha, dá o direito ao contraditório e você tiver uma decisão condenatória, aí eu acho que é justo que alguém cumpra uma pena. Mas aqui em Rondônia, com relação a Pauoco, o Pitaluga e o Hamilton foram condenados previamente, e nesse caso aqui, o Marcelo está sendo condenado previamente. Isso é inaceitável no sistema de direito que nós temos. É a mesma história com atores diferentes. Ok, então. Daniel, aproveitar aqui e mandar um abraço ao professor César Licori, que também foi vítima. Você lembra muito bem? Foi, entendeu? Então vamos lá. O professor César, obrigado aí pela audiência. Valdeir Victor, boa tarde. Ele é de Cerejeira mandando um abraço para todos nós. Davi Santos fala o seguinte: o assessor do capitão Marcelo está sendo investigado também. Fábio Camilo manda um abraço para o Daniel Pereira, o Clemilton. Obrigado, Clemilton. E a todos vocês, tem muita pergunta. Ô, Fábio, no Zap não dá mais. Você ser investigado não significa que você é culpado. Lógico que não. Entendeu? Então você precisa de ter todo um procedimento. Claro. Qual o tipo de atitude que o Marcelo estando trabalhando? O Marcelo é o subcomandante da PM em Ji-Paraná. O processo, se houve alguma irregularidade na aquisição desse processo, ele aconteceu quando o equipamento foi adquirido lá em 2016 ou 2017. Quer voltar aqui para depois falar sobre Volto. isso? Então, não tem pé nem cabeça, é um absurdo esse negócio. Vamos marcar para você voltar. Olha só, eu fico por aqui lembrando do Clube do Ouvinte. Entra em contato comigo, você vai gostar. Todo cara, até logo mais. Até às 18 horas, né?
Fico por aqui, retorno amanhã ao meio-dia e hoje às 18 horas, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus, sem Covid-19. Até lá!